Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Deus seja louvado. Creio que todos os santos, a partir da vinda de Jesus, todos louvavam, todos reconheciam a grandeza, a soberania, o poder, a glória. E a este Deus trinitário todos eles deram honras e glórias. Nós lembramos que a primeira a glorificar o Senhor a partir da vinda de Jesus, que já estava em seu seio, foi Maria no seu canto do Magnífica, onde ela cantou inspiradíssima no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, grávida na mente, no corpo, nas células, no coração, grávida do Verbo, da comunicação do Pai conosco, ela simplesmente soltou o canto do Magnífica, louvando e glorificando o Criador. Louvando o Criador por toda a sua soberania e pelo Deus absoluto que Ele era, é e que sempre será. Então, hoje, nós estamos já caminhando para o amanhecer de uma terça-feira, dia 5, onde nós passamos ontem, até a meia-noite, nós vivemos a grande lembrança, a memória de um grande santo da nossa igreja, que nasceu nos anos 1100 e pouco, e depois ele faleceu 45 anos depois, no ano de 1200 e pouquinho. E exatamente no dia que o santo morre, é o dia que se celebra o seu dia, porque é o dia que ele deixa essa terra e passa a partir daquele momento a ser elevado, depois de todo o processo que nós sabemos, né? Ele passa por um processo onde o biógrafo de São Francisco foi Celano, e todas as histórias colhidas, toda a biografia extremamente bem redigida, bem pesquisada, bem elaborada, onde testemunhas oculares, contemporâneos de São Francisco, os discípulos que ele deixou, como São Silvestre e outros, e tudo aquilo que ele fez, e tudo aquilo que ele buscou, e tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele viveu, e tudo aquilo que ele fez de extraordinário, embora para ele não era, mas para todos nós e para todo o povo daquela época, da fidalguia, do absolutismo, eles ficaram boquiabertos com a reação, vamos dizer assim, com tudo aquilo que São Francisco fez, primeiramente como filho e herdeiro universal de todos os bens de São Bernardone e Dona Pica, uma fina francesa casada com o rico tecelão italiano, que era o Bernardone. Ele tinha uma grande fortuna para ser herdado. E diante de tudo isso, uma cidade tão pequena como Assis, que eu até a conheci, é pequena, uma cidadezinha bem pequenina, ele era líder dos jovens da sua época, antes de penetrar dentro do coração dele a luz de Deus, onde ele virou literalmente do avesso, virou outra pessoa, ele voltou às suas origens que é semelhante a Deus, buscou a santidade de Deus e buscou ser amigo de Deus através de todas as criaturas e chamando todas as criaturas por onde ele via, e nós sabemos que existem as digitais do Criador, e chamava-se de irmão. Ele chegou a chamar a irmã, a morte de irmã, casou-se com a irmã pobreza, coisa que é negada, é algo
às vezes até indigno, a pobreza, ele abraçou-a e casou com a sua majestade, a irmã pobreza. Ele repugnava antes da sua conversão os leprosos que proliferavam muito na sua época. E ele lutou contra si, contra todo o nojo que ele tinha, o asco que ele tinha de ver as feridas vivas e abertas dos leprosos. Ele chegou a beijar a ferida de um irmão leproso, e quando ele conseguiu esse intento, vencendo a si mesmo, a própria repugnância, ele cantou, ele dançou, ele se alegrou, porque ele conseguiu uma vitória sobre si mesmo. Porque, na realidade, ser santo é isso, é se vencer, se auto-vencer. Porque todos nós temos dentro de nós, pela consciência, vícios, nós temos nossos pecados, nós temos nossos defeitos de caráter, nós temos nossas questões de caráter, de personalidade, nossos nojos, nossas arrogâncias, nosso orgulho, e tantos defeitos e pecados que compõem nosso perfil, a nossa personalidade, que é preciso olhar para a vida dos santos, que são setas indicativas do caminho da santidade, e que todos eles olham para Jesus e todos seguem Jesus no caminho do Calvário, do sacrifício, da renúncia a si mesmo. E como o próprio Jesus diz antes, quem quiser me seguir deve renunciar a si mesmo, tomar a cruz e vir após mim. Porque quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por mim ganhará. E São Francisco, como tantos outros santos, buscaram o mesmo objetivo, o foco de todos os santos e santas de todos os tempos sempre foi o mesmo. Do Novo Testamento ou do Segundo Testamento, de 2000 e tantos anos para cá, o foco é por Jesus. Jesus veio focar o Pai e nos levar a focá-lo, mas nos levou a reconhecer, a muitos reconhecerem que ele também era Filho de Deus, que ele era Deus com o Pai, um com o Pai. E falou também do Espírito Santo que ele enviaria, e que o Espírito Santo de Deus seria derramado tão logo ele chegasse no céu, mas se ele não fosse, ele não teria como enviá-lo. Então, nós vemos pelas próprias palavras de Jesus da trinitariedade divina, onde nós adoramos o Pai. Quando estamos adorando o Pai, nós estamos adorando automaticamente, obviamente, a trinitariedade, Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós adoramos Jesus, nós estamos adorando o Espírito Santo e o Pai, e assim por diante. E a epicorese é exatamente o Pai no Filho, o Filho no Pai, o Pai no Espírito Santo, o Espírito Santo no Pai, o Espírito Santo em Jesus, Jesus no Espírito Santo. E exatamente essa ligação entre este trio chama epicorese. Três pessoas distintas uma da outra em um só Deus, assim como nós somos uma pessoa que temos cabeça, mente, temos corpo e o espírito, nós também somos trinitários. Sem a cabeça nós não vivemos, sem o corpo a cabeça não vive sozinho, e um corpo com a cabeça, mas sem a fé, que é o espiritual em nós, o que nos dá esperança, nos dá caridade, os que nos leva a exercer todas as virtudes. Sem o nosso espiritual, nosso
este Deus que está dentro de nós, esse sacrário onde Deus habita em nós, nós seríamos como animais irracionais, nós não teríamos senso, nós não teríamos inteligência alguma e muito menos fé. Então, o que nos difere dos animais irracionais é exatamente porque somos semelhantes a Deus. Mas voltando ao princípio da nossa fala, da nossa mensagem, da nossa conversa, às vezes a gente busca, a igreja, ela põe no calendário litúrgico de todos os dias um santo, de acordo com o dia que ele faleceu, ou vários santos oficializados já, santos que já estão no altar das igrejas, que já estão provado e comprovado e oficializado como santos, intercessores nossos que gozam da núpcia sagrada junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo na igreja triunfante que é o céu. E nós podemos falar de qualquer santo durante todo o ano. Nós podemos ter devoção a um determinado santo, ou vários santos durante toda a nossa vida. Isso é um ensinamento da Santa Igreja. É óbvio que nós precisamos ter um foco específico naquele que todos os santos mostraram, Deus. E é preciso também que, assim como os santos, também todos focaram a Virgem Maria, juntamente com São José, que dentro da hierarquia, abaixo do Deus Trinitário, a maior santa, a santa de todos os santos é ela, porque foi portadora e foi escolhida pelo Pai para gerar a vida, para gerar o comunicador da Boa Nova, gerar o verbo que é a comunicação do Pai conosco, pelas palavras que Jesus veio nos dizer com autoridade, levando muitos a caírem e converterem, a se apaixonarem pelas coisas do reino de Deus. E São Francisco é um santo popular, um santo conhecidíssimo, um santo que mudou muitas coisas na sua história, um santo que quebrou todo o secularismo da igreja nos seus tempos, em que o povo estava muito frio. Ele quebrou tudo isso com a sua transformação, com a sua conversão de rico para pobre, de rico para pobrezinho. Ele mudou com seus pensamentos, que eram pensamentos puros, pensamentos profundos. Ele mudou e revolucionou seu tempo com os estigmas que lhe foi dado no Monte Alverne pelo próprio crucificado, Jesus Cristo. Ele mudou, ele reformou a igreja, vamos dizer assim, no dizer de um edifício espiritual, dando às pessoas um conceito novo a respeito de seguir a Deus, de ser cristão. Tanto que o nosso Papa, contemporâneo de muitos de nós, São João Paulo II, disse ainda, enquanto vivo, que saudade dos franciscos da nossa época. Buscando na nossa época pessoas com aquele desapego, com aquela abnegação, com aquela pobreza do coração, assim como as bem-aventuranças começam exatamente com a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres, porque deles será o reino de Deus. O pobre, não o pobre que passa fome, mas aquele pobre de espírito,
aquele que não se apega de forma alguma absolutamente a nada, aquele que não possui nenhum Isaac, aquele que não tem nenhum apego a nenhum bichinho de pelúcia, aquele que não tem apego nem à própria vida, não tem apego absolutamente a nada que o mundo oferece, vivendo absolutamente como Jesus viveu, onde a grama, o casco de um navio, uma areia da praia, um gramado era sua cama, uma pedra era seu travesseiro, o vento era suas paredes, o céu era sua cobertura. Alguém que perambulou pelo mundo, indo de porta em porta, indo de aldeia em aldeia, povoado em povoado, simplesmente levando um coração recheado e transbordante de amor, amor pelo Pai e, consecutivamente, arrebanhando as ovelhas para colocá-las no redil que ele inauguraria tão logo ele enviaria o Espírito Santo, depois de ser ascendido ao céu. Assim como ele fez, falou, ele cumpriu. E nós estamos, como Francisco, seguindo nesta mesma igreja que é como um barco que veleja as águas profundas do amor de Deus, indo diretamente ao porto seguro, que é a igreja triunfante, passando, obviamente, pela igreja padecente, que é o purgatório, onde as consequências de toda a nossa concupiscência, nossos pecados, ali serão purificados. E aqui na terra, nos grandes sofrimentos que muitos passam, muitos pecados são apagados. E para aqueles que fazem, praticam caridade incondicionalmente e passa por uma vida vivendo e conjugando o amor, muitos pecados serão apagados também. Assim nos diz a igreja. E quando nós olhamos para Francisco de Assis, que é assim chamado, nós vemos na sua imagem a pobreza total, a começar pelo seu hábito. Era um hábito como vestiam os camponeses da sua época, não era nada diferente. Ele queria ser como camponês e vestia como tal. Porque os camponeses da sua época eram pessoas extremamente miseráveis, paupérrimas. E foi assim que ele ficou. E ele, além de tudo, ele não aceitava esmola de ninguém no sentido de dinheiro. Se um dos seus discípulos que começaram a seguir e seguir seu exemplo, ele como líder, ele arrastou muitos discípulos para Jesus. Quando alguém ganhava algum dinheirinho e ele obrigava a pessoa a dar de esmola, eles só aceitavam o pão, o alimento, a água, algo dessa natureza, nem roupas, nem calçados, absolutamente eram desprovidos de calçados e de qualquer roupa. As roupas eram os hábitos das roupas da época, do tecido grosso, tecido grosseiro que machucava, que arranhava a própria pele muitas vezes. E ele viveu na íntegra, dormia no chão, dormia em esteiras, pequenas esteiras, e muitas vezes para não cochilarem quando rezava pelo horário, por causa dos sacrifícios, dos jejuns, faziam gangorras e ficavam pendurados rezando. Se alguém cochilasse, caía do balanço e tinha de voltar. Era assim. E quando ele ouviu um choro no meio de todos os discípulos deitados num cômodo só, pequenininho, e ele perguntou, achou o choro, a pessoa que chorava, e perguntou por que chorava, ele disse que era de fome. Então, naquele momento, ele quebrou o jejum total de todos e todas foram comer o pão que tinham na despensa, o resto de pães. Ele tinha reações inusitadas, simplesmente singulares, únicas, porque é santo.
e muitos santos foram chamados de louco. Eu sei e digo que os santos são loucos, mas loucos por Deus. A loucura deles é Deus. São loucos de amor por Deus, loucos de amor pelas coisas divinas, beatíficas. E quando nós vemos São Francisco tonçado, com a cabeça semi-raspada, apenas com aquela coroa, a gente fica pensando, o que é isso? Simplesmente um desapego ao próprio cabelo, quando tantas pessoas se envaidecem com o cabelo, ele ao contrário, tonsou de uma maneira diferenciada de todos. Não porque queria fazer diferença ou queria chamar atenção, não. Era simplesmente um desapego total. E quando ele morreu, obviamente ele pediu para ser sepultado nu, totalmente despido. Nu eu vi o mundo, nu eu retorno à terra. Olhemos para São Francisco, que levou Santa Clara, que também era da nobreza, da realeza de sua época, fundadora das Clarissas, tantos outros santos capuchinhos que seguem o estilo, os carismas da pobreza, da obediência, da castidade. Não importa se muitos quebram os votos. O importante é fazer a vontade de Deus dentro daquilo que Deus nos pede. Mas a obediência à igreja, a castidade do coração, a pobreza é uma característica como se fosse uma coluna vertebral de todos os cristãos seguidores de Jesus na íntegra. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos que no mundo as pessoas buscam cada vez ter mais. A gente olhando ao redor, a gente percebe que a carne, como é insaciável, a insaciabilidade da carne tem levado muitas pessoas a caírem por suas fragilidades e porque tudo tem uma forma diferente da sedução. E a sedução está até nos outdoors, estão nos filmes, estão nas televisões, estão nos celulares, estão nas vestes, nos trajes da época, na moda da época, tanto masculina quanto feminina, está nas academias, no jeito de vestirem, na mostra do corpo ou na anatomia tão revelada através das roupas coladas ou propriamente das roupas tão sumárias. Nós vemos que o índice de prostituição aumenta sensivelmente, largamente. Nós vemos que tudo diz respeito à sensualidade. A gente percebe que não existe mais um namoro, mais um noivado para poder se casar. As coisas já começam de trás para frente. Começam do último passo, já começa pela lua de mel. Nós vemos que obediência a quem? A quem nem os filhos obedecem seus pais, que perdem autoridade exatamente porque não tem tempo. E não tem tempo porque todos querem mais.
E às vezes vemos o contrário também, as pessoas que estão desanimadas, as pessoas também que não querem trabalhar. É muita contradição e é uma globalização, globalmente tudo se resume nas mesmas coisas, na permissividade, que todos se dão a isso, e quando alguém vai contra as atitudes que chega a agredir, às vezes são levadas à justiça, são denunciadas. Ser cristão hoje tem sido um grande desafio. É grande dificuldade de ser um seguidor de Jesus. Mas para aquele que realmente é apaixonado por Jesus, ele não importa de morrer pela causa Cristo. Ele não importa de morrer pela causa humanidade. Ele não importa. Ele simplesmente diz, tanto faz viver ou morrer. São Paulo dizia, morrer é lucro. Para mim, morrer é lucro. Porque vivo sou de Cristo, morto também sou dele. É por isso que aqueles que estão escutando essa mensagem dessa hora, eu não estou falando algo que eu estou lendo ou algo que eu já li, eu estou falando algo que eu vivo e que eu procuro viver, porque a vida sem Deus não tem o menor sentido. E viver buscando no altar de Deus a vida e buscando em outros altares do mundo o brilho, a purpurina, aquilo que é atrativo, aquilo que brilha, aquilo que é tão efêmero e passageiro, é contraditório demais. Esse é vomitado por Deus. É vomitado. É por isso que nós precisamos de tomar uma decisão de vida ou morte. É preciso tomarmos essa decisão. Ou somos de Cristo ou somos de Cristo, porque aquele que nega Cristo, aquele que nega a verdade que é o Deus invisível, mas que é tão óbvio, tão real, e tudo isso nós podemos perceber em tudo que nós apalpamos, tudo que nós enxergamos, porque Deus é muito mais óbvio do que aquilo que Ele criou. O universo, tudo revela com clareza a verdade de um Deus que é muito maior do que absolutamente todo o universo, que não tem fronteira. Busquemos este Deus enquanto há tempo. Façamos valer o seu sacrifício de cruz. Façamos valer a vida que o Pai nos deu no tempo em que vivemos, com os desafios que temos diante de nós, porque o amor faz com que buscamos adrenalina, e essa adrenalina é exatamente uma fé cega, uma fé carismática, expectante, uma fé que nos leva a simplesmente nos entregar, como Jesus se entregou na cruz, despojado absolutamente de tudo, até das próprias vestes, doando a própria vida para que o mundo tenha vida e vida em abundância. Nós não podemos repetir o gesto de Jesus no sentido de salvar quem quer que seja, mas nós precisamos ser discípulos de Jesus, seguir nosso Mestre, imitá-lo na íntegra, fazer a alegria do nosso professor, do nosso Mestre, seguindo exatamente o caminho que ele traçou, vivendo a vida que ele viveu, e saber que ele é a única verdade existente diante de tantos fake news
em todos os sentidos, onde as pessoas mentem descaradamente, e o pai da mentira nós sabemos que é o próprio diabo, o demônio, é nós olharmos unicamente para ele sem termos medo absolutamente de nenhum dos inimigos que temos ao nosso redor, não ter medo de sermos difamados, não ter medo de sermos levados à fogueira para sermos queimados vivos ou crucificados, guilhotinados ou coisas do gênero, no sentido de nos fazer calar, mas que nós não calemos, que nós falemos e que nós demos com coragem o testemunho que Jesus merece, nos ver e dizer: valeu a pena morrer por você. Obrigado, Senhor, porque a vida só reside em Ti. Obrigado por dar a todas as pessoas que foram santificadas, canonizadas, e todas que estão sendo e todos que irão derramar o seu espírito e a coragem de matricular na sua escola, sendo o Senhor o mestre de todos nós e de todos aqueles que, encorajados por outros, encorajados pelo Espírito Santo que derrama e infla nosso coração de amor, matricula e busca com toda força e coragem amá-lo mais do que a todos, porque sabemos que o Senhor ama a todos de uma forma idêntica, igual. Desde o Papa, o Senhor ama tanto ele quanto o maior bandido, o maior marginal da terra. O Senhor ama todos de uma forma igual, mas nós queremos te amar mais do que os outros. Nós queremos que a gratidão seja um traço da nossa personalidade, uma gratidão viva, uma gratidão que nós não conseguiremos jamais pagar, mas que o Senhor se alegra com o mínimo gesto de amor que nós temos nessa terra, porque essa é a sua característica, e o Senhor ensinou para todos nós a conjugação do verbo amar. E nós nunca queremos soletrar o alfabeto da discriminação e do preconceito, mas queremos sempre conjugar o verbo amar. Amar até morrer. Louvado seja seu santíssimo nome, Jesus. Para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos ao redor da mesa eucarística. Foi, é e sempre será em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.